todos. Nessas andanças que a gente faz, nas aulas que a gente dá pela Dom Cabral, que seja, ou nos contatos que a gente tem com os nossos clientes, muitas vezes as pessoas apresentam algumas histórias para a gente. Algumas histórias até antigas, como agora recentemente um amigo meu, eu estava tomando um café com um amigo meu e ele me mandou uma história bastante curiosa que eu já tinha lido lá atrás, mas já tinha, revelo para vocês, até esquecido. A história da Cachaça 51, da família da Cachaça 51. É uma história muito emblemática, muito interessante, apesar de já ter acontecido há mais de 10 anos atrás, eu não sei como é que estão os desdobramentos atuais, mas é muito interessante porque ela pode nos ensinar muito como a previsibilidade em um trabalho de planejamento é importante para o futuro, para a longevidade da família. Desde a morte do fundador, e é uma história relatada, que eu estou reproduzindo a história relatada pela revista Exame, o link vai estar aí com vocês. Desde a morte do fundador, os irmãos que controlavam, que passaram a controlar essa empresa, a Companhia Miller de bebidas, que chama, né, e que produz a Cachaça 51, eles começaram a se enfrentar na justiça e não conseguiram se harmonizar na condução dessa empresa. De fato, a justiça veio a afastar os dois, tanto da operação, da execução dessa empresa, quanto de conselho de administração. E a justiça chegou a proibir distribuição de resultados. Com isso, os irmãos vieram se endividando ao longo do tempo e o mote deles passou a ser a briga de um com o outro. Uma briga, e segundo conta a reportagem, que que começou a existir desde a infância, que eles disputavam, eram incentivados à disputa o tempo inteiro e continuou, inclusive, quando chegaram agregados, e a reportagem, ela sobejamente conta os problemas que tiveram com um dos agregados, com gasto de dinheiro, com o uso de bens da empresa, que são todos temas absolutamente recorrentes quando a gente está conversando com famílias empresárias. Essa reportagem vale muito a pena para ensinar para a gente, a despeito de ser uma reportagem absolutamente dramática, e a gente tem até um pouco de compaixão para se condoer pelo drama que vive a família dessa, de uma empresa que perdeu o market share de 45% para 30% na época da reportagem, agora eu não sei como é que está, mas uma empresa que foi escorrendo entre os dedos dos sócios por conta de briga entre eles. O endividamento deles foi muito grande, um chegou a se endividar em mais de 100 milhões de reais, dinheiro à época, e outro em mais de 30 milhões de reais, também dinheiro à época. Um deles chegou a pensar em vender a parte dele da empresa para poder saldar essa dívida e sair desse conflito, dessa briga. A gente fala bastante a respeito de quais são os elementos, quais são os gatilhos que podem levar uma empresa a ter problemas. E essa reportagem mostra vários deles, né? Disputa entre irmãos, muitas vezes por conta de vaidade, uma sucessão que não foi dirigida, que não foi imaginada lá atrás, que não foi trabalhada, regras que não ficaram claras para essa sucessão, como ia se dar governança posteriormente à morte de um fundador, regras para distribuição de dividendos, regras de acesso desses sucessores à operação, regras de uso dos bens da empresa, de acesso dos agregados ao próprio patrimônio da empresa, ou seja, regras claras de pulverização da empresa. E isso tudo causa um problema grande para o caixa da empresa, para a sua rentabilidade, para o seu market share e, evidentemente, de uma forma mais extensa, para todos os colaboradores da empresa, a comunidade que é atingida por aquela empresa, que se beneficiou dessa empresa ao longo do tempo, e afeta claramente o legado de uma família com a história tão bacana como foi construída essa Cachaça 51 ao longo do tempo. Então a dica hoje para pensar o futuro é a seguinte: será que nós estamos trabalhando devidamente para gerar previsibilidade e harmonia futura que levará à longevidade da empresa, a harmonização e a harmonia dessa empresa? Eu convido vocês à leitura dessa reportagem e sugiro que vocês façam uma leitura interna, uma introspecção, ou conversem com sua família para saber se efetivamente vocês estão trabalhando o futuro de seus negócios e a perpetuidade do legado da família. Até uma próxima conversa. Tchau.